noite eu estava meditando nesse texto, orando ao Senhor, Deus ministrando no meu coração. Eu gostaria de ler na versão Nova Almeida atualizada, a NAA. Vamos lermos a partir do versículo 17, Neemias capítulo 9. A minha Bíblia, o tema deste capítulo é arrependimento e confissão do pecado. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que fizeste no meio deles. Foram teimosos e na sua rebelião escolheram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus, perdoador, bondoso e compassivo, tardio em irar e grande em bondade, tu não os abandonaste, nem mesmo quando fizeram para si um bezerro de metal fundido e disseram: este é o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Mas tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os abandonaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se afastou deles durante o dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo durante a noite, para iluminar o caminho por onde deveriam seguir. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negaste o teu maná para poderem comer, e lhes deste água quando tiveram sede. Durante 40 anos tu os sustentaste no deserto, e nada lhes faltou. As roupas que eles usavam não envelheceram, e os seus pés não ficaram inchados. Também lhes deste reinos e povos, cuja terra repartiste entre eles. Assim conquistaram a terra de Seom, rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bassá. Multiplicaste os teus filhos como as estrelas do céu, e os trouxeste à terra que tinhas prometido aos seus pais, dizendo que nela deveria entrar. Os filhos deles entraram e tomaram posse da terra. Subjugaste diante deles os moradores da terra, os cananeus, e os entregaste nas mãos deles, com os reis e os povos da terra, para fazerem com eles o que bem quisessem. Conquistaram cidades fortificadas e terras férteis, tomaram posse de casas cheias de todo tipo de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvore frutífera em abundância. Comeram, se fartaram, engordaram e viveram em delícia pela tua grande bondade. Ainda assim foram desobedientes e se revoltaram contra ti. Viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas que testemunharam contra eles, para os fazerem voltar a ti. Cometeram grande blasfêmia. Por isso tu os entregaste nas mãos dos teus inimigos, que oprimiram. Mas no tempo da sua angústia clamaram a ti dos céus, tu os ouviste, e segundo a tua grande misericórdia lhe deste libertadores, que os salvaram das mãos dos que oprimiram. Porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os abandonavas nas mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. Mas quando se converteram e clamaram a ti, tu os ouviste do céu, segundo a tua misericórdia, e os livraste muitas vezes
Testemunhaste contra eles, porém que voltassem à tua lei. Porém eles se mostraram arrogantes e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Pecaram contra os teus juízos, pelos quais aquele que os cumprir viverá. Em sua rebeldia voltaram as costas, foram teimosos e não quiseram ouvir. No entanto, tu os aturaste durante muitos anos e testemunhaste contra eles pelo teu Espírito, por meio dos teus profetas, porém eles não quiseram ouvir. Por isso os entregaste nas mãos dos povos e de outras terras, mas pela tua grande misericórdia não acabaste com eles, nem os abandonaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardaste a aliança e a misericórdia, não menospreze toda a aflição que nos sobreveio, e nós, os nossos reis, e os nossos príncipes, e os nossos sacerdotes, e os nossos profetas, e os nossos pais, e todo o teu povo, desde o dia dos reis de Assíria até o dia de hoje. Tu foste justo em tudo o que nos aconteceu, pois agiste com fidelidade enquanto nós procedemos maus. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvido aos mandamentos e aos testemunhos que lhe deste, pois eles no seu reino, na abundância de bens que lhe deste na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não serviram nem converteram as suas obras más. Eis que hoje somos escravos, e até na terra que deste aos nossos pais para comerem do seu fruto e o seu bem, eis que somos escravos nela. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados. Estes reis dominam sobre nós e sobre o nosso gado e sobre o bem, como bem entende, nós estamos em grande angústia. Amém. Deus, um Deus tão misericordioso, um Deus que tanto ama, um Deus que é um Deus zeloso, Deus que deu a bênção e deu a vida e a liberdade a este povo. Eles estavam sendo cuidados pelo Senhor, mesmo diante da caminhada para a terra prometida. Mas eles, em alguns momentos de aflição na sua vida, decidiam se murmurar e se revoltar contra aquele que os libertou. Mas este povo, Deus o amava, e quando eles se arrependiam no seu coração, Deus, a palavra do Senhor nos diz que lá no céu Deus o ouvia e voltava a abençoar este povo. Mas a Bíblia vai decorrendo que em alguns momentos de abundância, quando eles estavam bem em sossego, novamente eles começaram a voltar as suas costas para o Senhor. Irmãos, quando eu estava lendo esse texto e o Senhor ministrando no meu coração, e o Senhor me dizia que muitas das vezes, quando nós estamos muito bem, quando as coisas estão andando muito bem, nós não buscamos mais o Senhor como deveríamos buscar. Nós não nos guardamos como deveríamos nos guardar. Aleluia. Mas o Senhor, aleluia, é um Deus amoroso, é um Deus de misericórdia, aleluia. Se nos arrependemos dos nossos pecados, se nos arrependemos das nossas más condutas, aleluia, e voltarmos a Ele, aleluia, Ele é poderoso, aleluia, para libertar, para abençoar, aleluia, para restaurar, aleluia, a nossa vida. A grande verdade é, aleluia, que o anticristo
anticristo, ele trabalha, aleluia, para que as pessoas não dependam mais do seu Criador, não dependam mais do Senhor. O anticristo trabalha para dizer que o ser humano, ele é capaz de tudo e que não precisa mais de Deus, aleluia. E a ideia é afastar, aleluia, o ser humano do seu Criador, aleluia. Mas nós, aleluia, que temos a palavra da verdade, que somos instruídos na palavra, a cada dia mais, aleluia, nós dependemos do nosso Senhor, a cada dia mais nós dependemos, aleluia, do nosso Criador. Se hoje nós temos, glória a Deus por isso, é porque Ele, aleluia, tem aberto, aleluia, a janela do céu sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Se hoje nós vivemos em abundância, graças ao nome santo do Senhor, porque dele vem o recurso, dele vem todas as coisas, aleluia. Mas que nós não venhamos agirmos, aleluia, como este povo, quando estava, aleluia, na abundância, se esquecia do seu Senhor, se esquecia do seu Criador, e Deus os entregava nas mãos dos seus inimigos para fazer o que bem entendesse. Viveram escravos, aleluia, porque resolveram, aleluia, tirar o Deus Todo-Poderoso do seu lugar, que é nas suas vidas, onde domina, aonde coordena tudo, aleluia. Mas nós precisamos voltarmos para o Senhor, nos arrependermos dos nossos pecados, aleluia, e buscarmos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, aleluia, porque só Ele é Senhor. Não existe outro Deus além do nosso Deus, não existe outra promessa de salvação fora de Cristo Jesus, aleluia. É Ele, aleluia, que vai nos levar a Deus, é Ele, aleluia, que nos conduz ao céu de glória, aleluia. Esta vida, aleluia, é passageira, tudo passa, aleluia, mas do Senhor as suas bênçãos são eternas, a sua presença, ela é real, ela é eterna na nossa vida, e isso, aleluia, nós guardaremos como um bom depósito, como um bom tesouro na nossa vida. Glorificamos a Deus em tudo, aleluia, seja no bem, seja no momento de escassez, aleluia, seja no momento de abundância, aleluia, em tudo damos graças ao nosso Deus, aleluia, que é digno de toda honra, de toda glória. E se nós, aleluia, permanecemos fiéis a Ele, Jesus, aleluia, Ele está pronto sempre para abençoar a sua vida. Jesus está sempre pronto para abençoar o seu coração, aleluia. Mas nós, aleluia, precisamos romper com o pecado, precisamos romper, aleluia, com a idolatria e tantas outras coisas, aleluia, que nos atrapalha de vivermos uma vida prostrada diante do Senhor. Não importa o momento da nossa vida, nós precisamos estarmos prostrados ao pé do Todo-Poderoso, aleluia. E Ele é fiel, aleluia. Jesus é fiel. Permaneça firme nele, aleluia, e você vai ver a sua vida ser abençoada pelo Senhor Jesus. Temos muitas dificuldades, irmãos, mas essas dificuldades não podem nos tirar, aleluia, dos pés do Senhor. Aleluia, nosso desejo é desistir, é de chutar o balde, aleluia, mas Cristo não nos chamou para isso. Cristo nos chamou para sermos adoradores verdadeiros, fiéis a Ele, e em tudo o Senhor tem nos dado a vitória. Vamos orarmos em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Senhor eterno Deus e Pai, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, te exaltamos, ó Deus, pela Tua bondade e misericórdia. Senhor meu Deus querido, a Tua misericórdia, Senhor meu Deus, as Tuas misericórdias, Senhor, é a causa de não sermos consumidos. É por isso, meu Deus querido, que o Senhor estava com este povo, Senhor. Meu Deus querido, porque o Senhor era um Deus misericordioso, passivo e bondoso. Meu Deus querido, e eu te agradeço, Senhor, meu Deus querido, pela paciência, pela longanimidade que o Senhor tem para com as nossas vidas. Senhor, meu Deus, nós erramos, nós pecamos, nós falhamos, Senhor. Meu Deus querido, mas o Senhor está sempre pronto a perdoar. Meu Deus, um coração, Senhor, arrependido, um coração, Senhor, meu Deus querido, que se decide, Senhor, meu Deus, romper com o mundo,
pecado, ou pecou em idolatria, ou pecou em iniquidade, meu Deus, para viver uma vida de santidade ao Senhor. Senhor, meu Deus eterno, Deus bondoso, Senhor, que nos momentos, Senhor, de abundância, Senhor, meu Deus querido, possamos continuarmos te adorando, te servindo da mesma forma, Senhor. Meu Deus querido, o ser humano, Senhor, muitas das vezes, Senhor, meu Deus querido, nesses momentos, Senhor, meu Deus querido, Pai, tende ele, Senhor, a afrouxar, tende ele, meu Deus querido, a deixar de buscar com constância, meu Deus querido, Deus eterno, mas o Senhor sabe, Senhor, como tratar com o teu povo, o Senhor sabe, meu Deus querido, Pai, a fazer, Senhor, meu Deus, uma grande obra na vida do teu povo, Senhor. Por isso, Senhor, preferimos, ó Deus querido, estarmos, ó Pai, diante de Ti, diante dos Teus pés, Senhor, porque é o Senhor que tem cuidado de nós, Senhor. Meu Deus querido, Deus eterno, ajuda-nos a cada um, Senhor, meu Deus, a permanecermos no Senhor, a permanecermos na bênção do Senhor, porque a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Obrigado, Senhor Jesus eterno, por a tua bondade e misericórdia, Senhor. E te agradecemos, ó Deus, pela bondade do Senhor, em podermos nesta tarde, Senhor, meu Deus, te exaltarmos e glorificarmos o teu nome. Abençoa a tua igreja, receba o louvor, Senhor, da tua igreja, no nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Glória a Deus, meus irmãos, com o seu assento. Vamos louvar o Senhor Jesus.